todos, estou mais um dia para mais uma conversa sobre o direito das sucessões. Hoje eu gostaria de trazer nesse vídeo sobre o direito real de habitação, né? O que seria este instituto, né, dentro do direito sucessório, qual é a importância dele, né, os requisitos e para quem ele é direcionado. Gente, quando a gente fala em direito real de habitação, a gente tem que lembrar, primeiramente, que eu acho bem importante a gente lembrarmos, ele é um direito personalíssimo, ou seja, só para aquela pessoa que ele vai se destinar, certo? Ou seja, eu não posso pegar e transferir esse direito. Esse direito ninguém herda, sabe? Esse direito ninguém negocia. É um direito personalíssimo. Ou seja, ele vai caber a quem? Ele vai caber aos herdeiros. De que? Do cônjuge, é o cônjuge ou o companheiro da pessoa que faleceu. O que isso eu quero dizer quando eu digo que ele é um direito personalíssimo? Eu estou afirmando para você que ele é um direito que recai ou para o cônjuge ou para o companheiro. Ou seja, os filhos não teriam direito. Ah, mas eu tenho uma hipótese que a esposa ela já era falecida. Então, esse direito real de habitação vai para os filhos. Não, ele não vai para os filhos. Mas antes, o que seria esse direito real de habitação? Gente, o direito real de habitação é o direito do cônjuge ou companheira, né? Porque esse direito engloba também a companheira, de quê? De permanecer morando, tendo a sua residência no imóvel que era do casal, que eles viviam, que eles mantinham lá, né, o seu casamento ou sua união estável. Então, cabe, é protegido pela lei que ele permaneça lá, certo? E algumas observações importantes. Esse imóvel, ele pode ser vendido? Esse imóvel pode ser vendido, por exemplo, vamos supor, quando eu tenho esse direito real de habitação reconhecido, né, eu tenho lá. Eu acabei de afirmar que ele é personalíssimo, ou seja, só cabe ao cônjuge daquele herdeiro ou companheiro. Esse imóvel, ele vai para o inventário normalmente, como outro qualquer. Ele só vai estar, é como se ele estivesse resguardado para ela, o uso dele. Mas ele vai estar presente no inventário. Por conta do direito real de habitação, eu não vou impedir que esse imóvel vá para o inventário, vá para o processo de inventário, tanto judicial como judicial. Ele vai sim, certo? É uma observação importante que cabe nós trazermos aqui, para não ser esquecida. Então, ele vai sim ir para o inventário como qualquer outro bem do falecido, certo? Então, o que mais a gente pode dizer? Certo, terminou o inventário, houve a partilha, cada herdeiro tem a sua cota parte naquele imóvel que está o cônjuge sobrevivente. Mas ele está lá em direito real de habitação, ou seja, ele vai continuar lá. Até quando? Ele é vitalício. Até a morte dele. Nada impede que ele com os outros herdeiros queira vender, né? Queira se desfazer, o imóvel era muito grande, eu quero ir para um apartamento pequeno, ou eu tenho lembranças e eu não aguento mais viver, pode acontecer também. Então, ele pode viver, ele pode vender, ele pode dispor de como ele quiser. Ele não é obrigado a ficar lá. É um direito que ele pode exercer, e na maioria das vezes, eles vão exercer. Mas nada impede que ele não quer exercer. É um direito, é uma proteção garantida por lei, lá no 1831 do nosso Código Civil. Então, ele tem uma previsão lá do 1831, ele vai sim estar protegido. Ou seja, a gente quer vender. Os herdeiros se reuniram todos e vai querer vender. É difícil vender? Por quê? Porque o cônjuge ou companheiro vai estar protegido. Ele vai ter o direito de continuar morando lá. Por quê? Porque é uma garantia prevista constitucionalmente no direito de moradia. Lá no 1831, ele quis resguardar esse direito, certo?
Então, tá lá regulamentado no nosso Código Civil, certo? Então, essas observações. Ele pode ser vendido? Ele pode ser vendido. É muito difícil uma pessoa querer comprar. Por quê? Ele não vai poder usar. Ele pode comprar, né? Ou seja, ele vai ter a propriedade daquele bem. Os herdeiros têm, sim, a propriedade daqueles bens. Eles não podem usar. Por quê? Porque esse direito está protegido de uso para o cônjuge sobrevivente ou companheiro, certo? Então, ele é hereditário, ele é personalíssimo, né? E ele é vitalício, que é até ele morrer. Quando ele morrer, vai para quem? Vai para os herdeiros, que aconteceu lá no inventário. Se não tiver ainda finalizado o inventário, se não tiver nem aberto ainda, mas vai o quê? Para os herdeiros, certo? Mas não passa para os filhos daquele cônjuge esse direito real de habitação. Só é para o cônjuge ou companheiro. Não passa, não vai além disso, não passa para os filhos, certo? Uma outra coisa, a questão do usufruto. O usufruto, vou resumir aqui rapidamente. Eu faço uma doação para um filho meu, certo? Só que lá eu boto uma cláusula de usufruto, ou seja, eu vou poder usar aquele bem até eu morrer. Então, vamos supor, tem lá, deixa eu dar aqui um exemplo, tem lá dois, né, um casal. Esse casal, esse daqui, ele pegou e doou para um filho que ele tinha do primeiro casamento. Vamos supor se ele doou. Mas ele fez uma ressalva. Ele colocou lá na doação, né, uma cláusula de usufruto. Ou seja, ele doou, mas ele vai poder utilizar até a morte dele. Quando ele doou, esse imóvel que ele doou, né, essa pessoa ele doou, já não pertence mais a ele. Ou seja, quando ele acabar, o que já não existia para ele, certo? E também não vai mais ter uso, porque ele faleceu. Ele gravou lá com a cláusula de usufruto. Ele ia poder usar até o dia da morte dele. Só que ele faleceu. Então, a propriedade já não era dele. E o uso acabou com o falecimento dele. Ou seja, aquele imóvel que ele residia com a companheira, vamos supor assim, nesse exemplo que eu estou dando, não vai caber direito real de habitação. Por quê? Porque ele não tinha a propriedade, ele já tinha doado. Ele só estava usando porque ele tinha colocado uma cláusula de usufruto e aquela cláusula, ela tinha validade até a morte dele. Mas se ele faleceu, ele não vai ter mais o usufruto que ele tinha e a propriedade ele já tinha doado. Então, não cabe direito real de habitação, certo? Certo. Esse direito aí é protegido pela lei. Ele é descrito lá no artigo 1831 do nosso Código Civil, direito real de habitação. Ele é personalício, ele é vitalício. Personalício porque ela não transfere, ela não consegue transferir para os seus filhos, para os herdeiros ou para quem ela queira, certo? E ela também, uma observação importantíssima, principalmente na prática. Ela não vai poder usar aquele imóvel comercialmente. Ela pode usar como moradia dela, da pessoa, do cônjuge sobrevivente. Se ela, por acaso, alugar um quarto daquela casa, que ela tem direito real de habitação, se por acaso ela abrir uma lojinha, né? Vou vender perfumes dentro da minha casa, porque eu quero aumentar a minha renda. Se ela disse assim, a minha garagem era grande, tem um vizinho precisando de um espaço, eu vou alugar esse pedaço dessa garagem para ele. Se ela fizer algum benefício rentável, que gere algum benefício econômico, o direito real de habitação dela é ameaçado, certo? Então, é residencial. Esse instituto, ele garante a moradia, ele garante o amparo residencial. Mas você que está com o direito real de habitação, você não pode usar ele de uma maneira econômica, porque o seu direito pode ser prejudicado e ele pode ser revisto por alguém que tem interesse em acabar com aquele seu direito real de habitação. E ele vai conseguir com provas, certo? Então, aqui é bom você conhecer
o que está por detrás do direito real de habitação, porque ele é vitalício, mas ele não é absoluto, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu posso usar ele, nem a propriedade eu tenho. Eu posso ter uma parte, eu posso herdar ou eu posso ser meeira, mas eu não tenho um direito absoluto sobre aquele bem, sabe? Eu não posso, tanto é que eu não posso dispor, eu não posso emprestar ele, eu tenho que morar nele, eu não posso ter um ganho econômico nele. Por quê? Porque ele vai ser ameaçado, ser extinguido aquela proteção, aquele direito real de habitação, certo? Deixa eu ver aqui mais o que foi que eu coloquei. Benefícios econômicos você não pode ter, né? Não se distingue aos filhos, ele fica nesse imóvel, ele não precisa pagar aluguel, certo? Esse cônjuge, lá ele não precisa pagar aluguel. Uma coisa bem importante, né, antes de eu ver aqui esse resumo que eu fiz, das principais coisas que eu gostaria muito de falar, mas eu me lembrei aqui também de uma coisa bem importante. Independe do regime de bens. Ou seja, o que é que eu estou afirmando aqui? Um casal, esse mesmo casal aqui, o regime que regia o casamento deles era a separação obrigatória de bens, ou seja, esse aqui já tinha mais de 70 anos, então vai lá para a separação obrigatória de bens. Ele vai ter o direito real de habitação? A resposta é sim, ele vai ter o direito real de habitação. Mas por que se ele não vai ter direito a nada? E eu estou acabando de afirmar que ele vai ter o direito real de habitação. Sabe por quê? Porque o direito real de habitação, ele independe do regime de bens, certo? Então, se for separação obrigatória, se for comunhão parcial, se for separação convencional de bens, todos os regimes do casamento ou da união estável, cabe o direito real de habitação. Nenhum regime extingue esse direito real de habitação, certo? Então, isso aqui é muito importante também, que a gente fixe. Usufruto eu já falei, né? Certo. Vamos supor, ela vivia naquele imóvel com ele, mas ela tem outros imóveis no nome dela. Por que ela não vai? Gente, o direito real de habitação, ele protege, é como se ele protegesse a memória afetiva daquele casal. Até mesmo por isso que ele não quer que tenha obtenção econômica. Porque é a memória daquela família, é a continuação daquela família ali, naquele imóvel. Por mais que um deles chegou a falecer, certo? Então, assim, por mais que o cônjuge que sobreviveu, ele tenha outros imóveis, o direito real de habitação dele ainda é protegido, certo? Há uma grande divergência nisso já na prática, certo? Mas ele ainda continua, sim, tendo o direito real de habitação daquele imóvel. É preciso eu entrar com ação para reconhecer esse direito? Não é preciso. Mas não é necessário, não é obrigatório, porque ele já vai ser reconhecido. Mas por precaução, é bom você entrar com ação declaratória dizendo esse bem ele tem, eu possuo esse direito real de habitação por isso, porque, olha, eu era companheira, ou eu era esposa, eu era cônjuge. Então, é bom você ter uma ação declaratória confirmando que aquele bem é seu, né? E você tem direito real de habitação sobre ele. É bom, é importante, mas eu tô dizendo aqui que não é obrigatório. Certo? Para mim ter o direito real de habitação reconhecido, não é obrigatório. Seria uma precaução, né? Seria uma dica assim, boa, útil, de você ter uma ação declaratória reconhecendo, sim, aquele direito. Mas não é uma obrigatoriedade para ser reconhecido esse direito seu, certo? Outra coisa, direito real de habitação. Recai sobre o bem urbano e rural? Sim, tanto o bem urbano como rural, eles são protegidos pelo direito real de habitação. Uma observação nos imóveis rurais. Esses imóveis rurais,
podem ter uma característica de serem bem grandes, né? De serem hectares e hectares de terras. A jurisprudência já está reconhecendo que quando for assim, né, um imóvel grandioso, de grande extensão de terra, vão se resguardar a casa que tinha, né, a moradia, que era estabelecida a moradia do casal, mas aquelas outras terras, aquela vastidão de terra, de pasto e tudo, poderia sim não ser abrangida pelo direito real de habitação, porque o direito real de habitação é até a morte, né? Então, comprometeria muito para os herdeiros, né? De poder vender, de não ser preenchida aquela imensidão toda de terra pelo direito real de habitação, mas apenas aquela extensão que fosse destinada à moradia do casal, certo? Então, tem essa observação aí no direito, nos bens rurais, né? Nos imóveis rurais. Então, tem essa... já está, assim, bastante pacificada, né? Aqui e acolá há uma divergência, mas majoritariamente falando, já está se definindo para isso, né? Você tem, sim, a proteção de direito real de habitação naquela sua residência rural, mas na grande vastidão de terra que, né, abrangia toda aquela parte rural, você não teria, né? Você não teria. Porque, na verdade, o Instituto de Direito Real de Habitação, você, querendo ou não, é uma limitação ao direito dos herdeiros. Por quê? Porque você tem uso até a sua morte. Então, muita gente questiona muito esse instituto e acha já ultrapassado, né? Por quê? Porque você vai ser herdeira ou meia daquele bem. E por que que só você usufrui dele, né? Então, economicamente falando, você meio que atrapalha, porque caso você queira vender, é como eu disse, você pode sim vender, os herdeiros podem sim se reunir e vender aquele imóvel, mas na prática seria muito difícil, porque ninguém vai tirar a viúva de lá, né? A viúva, tanto a companheira ou a esposa, ou vice-versa, o esposo ou o companheiro, né? Caso a esposa faleça. Então, assim, na prática é difícil você vender. A lei não impede, né, de ser vendida. Ela só protege o uso. Então, ninguém tira ela de lá até a morte dela. Ou então ela pode querer, sim. Ela, juntamente com os herdeiros, diz: eu vou vender. Eu aceito vender, vou vender, e vou pegar meu dinheiro e vou comprar outro bem. Além daquele outro bem que ela vai comprar, não vai ter o direito real de habitação, certo? Mas, assim, a gente pode dizer que ela não vai ter esse direito real de habitação naquele outro bem, mas nada impede que ela faça isso. Ou seja, que ela mesma queira pôr fim naquele direito dela. Ela tem essa liberdade. Mas, caso contrário, ela também tem essa proteção do direito real de habitação. Então, eu queria falar sobre isso. Eu espero, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acredito que as principais coisas eu falei. Eu não falei, assim, aqui sobre a copropriedade, que já é um direito bastante discutido. Já teve julgamentos seríssimos. Então, a doutrina, ela já está reconhecendo isso, mas a jurisprudência, ela está quase pacificada, né? Um tema bastante relevante ser mencionado aqui. Eu ia deixar para outro vídeo, mas eu vou falar rapidinho nesse, que também agrega muito nesse vídeo. Que é o quê? Gente, o direito real de habitação, a gente acabou de explicar um pouco, né, para você ter um entendimento melhor sobre esse instituto, mas aqui eu vou falar do direito real de habitação e da copropriedade, ou seja, esses institutos, eles não existem, eles se chocam, eles não coexistem, vamos dizer assim. O que é copropriedade? É uma propriedade em conjunto, ou seja, o falecido, ele tinha junto com o irmão dele, esse foi um dos primeiros julgados, eu não anotei para trazer aqui para vocês, mas se vocês pesquisarem, dos primeiros julgados contra o direito real de habitação foi esse, ou seja, existe uma copropriedade antes da morte da pessoa. Antes daquele direito sucessório, certo? Existe uma copropriedade, ou seja, esse com o irmão,
eles tinham uma copropriedade nesse imóvel que esses dois moravam. Ou seja, ou eles compraram juntos, ou eles herdaram, ou qualquer que seja, certo? Eles tinham juntos, ou seja, eles eram coproprietários, eram proprietários de um mesmo bem, 2, 3, sem ser o quê? A pessoa que está envolvida ali no direito sucessório. Então, recai o direito real de habitação? Jamais. Não pode existir copropriedade desse bem, não pode existir copropriedade, e você falar no direito real de habitação, mas era o bem do casal, eles moravam junto há 8 anos, vamos supor, há 6 anos, há 4, há 10, e ela quer, sim, que seja reconhecido o direito real de habitação dela. Se existir copropriedade, ou seja, aquele bem era de um dos cônjuges, mais outra pessoa terceira, né? Aquele relacionamento, né? E aquele direito sucessório, ou seja, ele existia, o direito sucessório, ele começa com a morte da pessoa. Mas essa copropriedade, ela existia antes. Ela existia antes da abertura do direito das sucessões, aqui vamos supor, não vamos ter essa proteção do direito real de habitação, certo? Não tem que se falar em direito real de habitação. Então, é isso, as principais coisas que eu elenquei aqui, que eu achei super interessante trazer nesse vídeo. Uma observação que eu vou falar nesse vídeo, já provavelmente falei em outros vídeos, uma pegadinha mesmo. Se você vai estar estudando direito real de habitação, vai fazer uma prova sobre isso, direito real de habitação não, direito das sucessões. Quando é que é aberto a sucessão da pessoa? Quando é? Já sei, é com o inventário que se abre o direito sucessório daquela pessoa. E aí, é ou não é? Não é. Não é com a abertura do inventário que você vai dar início à sucessão daquela pessoa, é com a morte. Se o inventário foi aberto 5 anos depois, 2 anos depois, você vai ter que sempre quando você for falar de direito sucessório, quando você for começar um inventário, você vai ter que lembrar do quê? Que o direito sucessório daquela pessoa que estamos falando, ela acontece com a morte, não é com a abertura do inventário, não é com o início do inventário, certo? Então, isso é muito importante ser sempre dito aqui, nesse universo das sucessões, no direito sucessório. Por quê? Porque a data do óbito é o que é mais importante aqui, não é a abertura do inventário, certo? Então, meu muito obrigada mais uma vez, você estar aqui, nos ouvindo, compartilhando conhecimentos desse Instituto do Direito das Sucessões, esse Instituto de Direito Real de Habitações, super importante, tanto nos nossos estudos como na prática, né, na vivência da advocacia. Então é isso, meu muito obrigada e até o próximo vídeo.